Quem conhece João capítulo 3? Versículo 1 e 2. Todos acharam? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Em algumas versões, um dos principais dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Agora no capítulo 4, vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. No capítulo 4, quem conhece a história do capítulo 4 de João, amém? Versículos 4 e 5. Obrigado, meu irmão. 4 e 5. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Todos encontraram? E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Vamos ler o 6. E estava ali a fonte, ou o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto ao poço de Jacó. Era isso quase a hora sexta, ou quase meio-dia. Podeis assentar, queridos. Bom, Evangelho de João. João, um dos 12 apóstolos, o mais novo de todos, escolhido por Jesus para ser apóstolo. É considerado o apóstolo do amor, porém Jesus deixou claro que João tinha um temperamento forte. O apelido de João, pastorzinho, era filho do trovão. Era um trovãozinho, né? João tinha um temperamento forte. Foi um dos 12 que mais se aproximou de Jesus. João dedicou o seu tempo do apostolado a estar perto, a colocar a sua cabeça no ombro de Jesus, no seio de Jesus. João acompanhava Jesus para orações. Aliás, os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Após a ascensão de Cristo, a igreja primitiva começou o trabalho de evangelização. E lá por volta dos anos 85 a 90, João percebe um perigo congregacional muito grande. Que perigo, José? Ele percebe que estava havendo desvios doutrinários na igreja. Ele percebe que alguns ensinamentos não estavam dentro das Escrituras. Ele percebe que alguns pregadores estavam falando que Jesus era um filósofo, estava falando que Jesus era um profeta qualquer. Daí então, ele escreve o evangelho que leva o seu nome. Tanto é que dos 4 evangelhos, João é o único diferente dos 3. Os 3 são sinóticos ou semelhantes. O de João é bem diferente dos outros 3 evangelhos. E ele começa revelando Jesus como sendo o próprio Deus. Ele começa revelando Jesus como aquele que estava no princípio, na obra da criação. João escreve somente 7 dos milagres de Jesus. João também traz uma revelação que estava no Pentateuco.
quando Deus revelou para Moisés que ele era o que era, ou eu sou o que sou. João então traz 7 eu sou de Jesus. E ele escreve que Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, o bom pastor, a porta, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. João começa contando um dos grandes e bonitos milagres de Jesus na festa de casamento na cidade de Caná da Galileia, multiplicando ou transformando água em vinho. Mas quando ele chega no capítulo 3, ele conta uma história muito interessante e bonita. Aliás, eu já preguei aqui um tempo desse sobre João capítulo 3, sobre Jesus e Nicodemos. Está lá no canal da igreja, no CSF Play. Se você não assistiu, ou mesmo que já tenha assistido, ou estava aqui no dia, eu recomendo. O título é O Rei e o Príncipe. Está lá no canal da igreja, assista novamente. É muito interessante você conhecer a fundo um pouquinho desse capítulo 3. Pois bem, nós lemos nesta noite 2 textos. Um no capítulo 3, que fala sobre Nicodemos, e outro no capítulo 4, que fala de uma mulher. Esses 2 textos são em lugares diferentes. Esses 2 textos são personagens diferentes, histórias diferentes, porém o protagonista é o mesmo, Jesus, porque Jesus é o centro da evangelização, Jesus é o centro da história, Jesus é o centro da salvação, Jesus é o centro das boas novas, Jesus é o centro das notícias que o Evangelho nos traz. 2 histórias, 2 lugares diferentes, 2 personagens diferentes, mas o protagonista era o mesmo, Jesus. Os objetivos eram um só: evangelizar, tornar o reino de Deus conhecido. O objetivo era um só: salvação. Nesse ponto do capítulo 3, Nicodemos era um judeu, grave isso. Eu vou pedir a você uma coisa, deixa eu quebrar aqui o protocolo. A sua Bíblia está aberta nesse texto que nós lemos? Não fecha não, deixa aberta, por favor. Tem lápis? Tem caneta? Não é culto de doutrina não, mas eu quero que você entenda aquilo que eu entendi da parte do Senhor. Ah, eu não trouxe a Bíblia não, pega o celular, deixa em modo avião e abre no aplicativo da Bíblia. Vamos acompanhar. Nicodemos era um príncipe, ou um dos principais, era fariseu, fazia parte do sinédrio. Ele marcou uma audiência com Jesus, ou melhor, um encontro com Jesus, uma reunião com o mestre. Marcou a noite. Nicodemos não queria expor o seu cargo, a sua posição dentro do sinédrio, dentro de Jerusalém, para conversar com este homem recém-aparecido que estava revolucionando Israel. Nicodemos vai ter com Jesus de noite. E quando ele vai ter com Jesus, ele busca assunto, ele provoca o assunto, elogiando Jesus, irmãos, elevando Jesus a um nível de enviado de Deus. Rabi, nós sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Ele tenta chamar a atenção de Jesus, ao que Jesus vai direto a um ponto. Ô Nicodemos, necessário é nascer de novo. Eu fico imaginando a cara que Nicodemos fez. Eu tentei fazer aqui, mas não deu certo. A cara de espanto que Nicodemos fez.
Calma lá, que história é essa? Imagina o que Nicodemos pensou dentro de si. Como isso? Como esse novo nascimento? Eu tenho que entrar de volta em mamãe e ela tornada à luz? Nicodemos questionou. Jesus, contudo, diz para Nicodemos: não, Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo para poder entrar. Agora piorou, porque a primeira abordagem de Jesus foi: para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Mas na segunda parte, Jesus diz: olha, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Nicodemos, assustado, Jesus aproveita a brisa do encontro, que era noite, e diz assim para Nicodemos: ô Nicodemos, o vento sopra de onde quer, ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai, Nicodemos. Assim também é aquele que é nascido de novo, assim também é aquele que é nascido de Deus. Nicodemos não entende absolutamente nada. E Jesus olha e diz: ô Nicodemos, você é mestre em Israel e não está entendendo o que eu estou te explicando? E aí Jesus dá uma lição de aula para Nicodemos. Nós estamos falando de coisas naturais, Nicodemos. Eu estou falando de nascer de novo. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Eu estou falando do vento, Nicodemos. Nicodemos conhecia a religião judaica, conhecia tudo sobre a ideia da purificação com a água. E agora ele não está entendendo a conversa de Jesus. Pois bem, e durante essa conversa, Jesus então recita uma palavra que tornou-se o texto áureo do Evangelho, do versículo 16, do 3. Nicodemos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui está quebrando uns paradigmas ou tradições na vida de Nicodemos. Jesus está dizendo: olha, Nicodemos, essa palavra que eu estou te falando, ela ultrapassa as barreiras geográficas de Israel. Ela não é apenas para os judeus. Essa palavra que eu estou falando ultrapassa as barreiras étnicas, culturais, sociais. É o mundo inteiro que Deus ama. E quando Jesus diz isso, Ele está apontando também para a Feira de Santana e acertando em cheio a minha vida e a sua vida. Pois bem, agora você vai ver nesse trecho, olha só, vamos encerrar o assunto de Nicodemos. Antes de terminar o capítulo 3, dá uma olhadinha no versículo 22, só marca aí 22 até o versículo de número 36. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus termina de conversar com Nicodemos, ele percebe um burburinho. Sabe o que é burburinho? Eu tenho que arrumar outra palavra, né? Eu fico com essas palavras antigas. Um motim. Sabe o que é motim? Uma contenda. Um disse-me-disse daqueles. Sabe por parte de quem? Os discípulos de Jesus e os discípulos de João. A discussão entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João era: quem está ganhando mais alma para o reino de Deus? E começou aquela briga, aquela confusão. Jesus percebe aquilo e vê os discípulos discutindo. Não, João batizou essa semana 150, eu estou aqui conjecturando. Aí um dos discípulos de Jesus diz: nós já batizamos foi 300. Isso deu uma confusão tão grande. Deixa eu abrir aspas, está um silêncio tão bom.
Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que isso acontece nos dias atuais? A briga não era entre os incrédulos, eram os apóstolos de Jesus e os apóstolos de João. Jesus percebe a situação e toma uma decisão bem interessante. Vamos embora daqui? E Jesus então disse para os discípulos: vamos sair da Judéia e vamos para a Galileia. 200 quilômetros em média. Não foi de trem não. Não foi de avião não. Não foi de ônibus nem de van. Nem de carro. De camelo também não. A pé. Tinha alguns caminhos mais perto. E aí a gente entra no capítulo 4. Fita os olhos aí no 4. E Jesus então chama os discípulos. Pegam as roupas, os alforjes. Judas, tem quanto de dinheiro aí para a gente viajar? E vamos embora. Judéia ficava no sul da região de Jerusalém, ali perto de Cafarnaum, aliás, perto de Belém, perto de Jerusalém. Mas a Galileia, para onde Jesus queria ir, ficava no norte. Lá onde Jesus realizou o milagre da transformação da água em vinho. Perto de Caná, perto de Cafarnaum. E aí Jesus toma a estrada juntamente com os 12. Mas o texto do versículo 4 abre um parêntese na história do Evangelho, pastor Ronaldo, e diz assim: era necessário passar em Samaria. Tinha outras estradas, tinha naquela época pelo menos 3 trajetos, segundo os estudiosos, os escritores, aqueles que vão lá. Jesus escolheu o caminho mais difícil, mais perigoso, para ir para Galileia, passando, portanto, por Samaria. Nesse texto, vamos entender um pouquinho sobre Samaria, rapidinho. Samaria é uma cidade que foi fundada na média de 800 a 850 anos antes de Jesus. Onri, o pai de Acabe. Samaria tornou-se capital de Israel durante o período que os reinos estavam divididos. Era assim: lá para onde Jesus ia, Galileia, ficava no extremo de Israel. Aonde Jesus estava era o outro extremo e Samaria estava no meio. O judeu arrodeava Samaria para ir para o outro lado. Jesus resolve passar no meio, por dentro de Samaria. Quem eram os samaritanos, portanto? Naquele período que Samaria foi fundada, o pai de Acabe e alguns outros reis que trouxeram a idolatria para dentro de Samaria. E Samaria deixou de adorar ao Deus verdadeiro. Nesse período, houve casamentos ilícitos. Judeus que casaram com toda a sorte de povos da região. E nasceram, portanto, filhos que não eram 100% sangue judeu. Deu a ideia, portanto, fundou-se aí a Samaria. Eles eram inimigos. Quando Israel volta do cativeiro, Samaria, os samaritanos queriam ajudar a reconstrução. Eles disseram: não, vocês são idólatras, vocês pecaram, se distanciaram de Deus, vocês não podem se misturar conosco. A partir daí, separaram-se, tornaram-se inimigos. Estão me entendendo?
Os samaritanos, portanto, acreditavam em Deus. Os samaritanos criam nos escritos sagrados só no Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só nesses. Eles eram inimigos ferrenhos dos judeus. Os judeus criam no Pentateuco, nos profetas, nos salmos. E os samaritanos não. Só criam no Pentateuco. E essa inimizade chegou, portanto, ao tempo de Jesus. Olha a diferença. Os judeus tinham por pai Abraão. Você vai perceber no texto, na leitura, que os samaritanos tinham por pai Jacó. Aquele lugar onde Jesus vai e para, na cidade de Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado para o seu filho José. É onde ficava o tão conhecido poço de Jacó. Jesus, cansado, portanto, para ali naquele poço e pede aos discípulos: vão na cidade comprar comida. Provavelmente, e a maioria concorda com isso, a cidade que Jesus se referia era a própria Sicar. A inimizade era tão grande que o judeu comia o trigo que Samaria produzia, porque segundo eles era a terra, mas não comia o pão, porque era o samaritano que estava manipulando. A inimizade era ferrenha. Jesus, cansado, para no poço de Jacó, pede aos discípulos: vão comprar alimento. Espera aí, precisava ir todo mundo, todos os 12? Sim ou não? Não, bastavam uns 4. Jesus libera todos. Era uma estratégia de Jesus: quero ficar só. E você vai entender por quê. Enquanto eles foram, pastor Luciano, Jesus, sentado próximo ao poço, vê se aproximando alguém. E lá vem se aproximando alguém. Jesus olha, era uma mulher. Jesus olha, era uma mulher samaritana. A mulher chega perto do poço, não diz nada. Vou abrir parênteses aqui. Quantas vezes você desce o joelho no chão para orar e não diz nada, mas o homem que estava no poço está perto de você e te compreende? É para você essa palavra. A mulher chega com um cântaro para buscar água no poço do pai Jacó. Jesus olha para ela e educadamente puxa assunto. Ô mulher, dá-me de beber. É mais ou menos assim: estou cansado, estou com sede, quero água, dá-me de beber. Foi um susto. Lembra do susto que Nicodemos tomou? Quem consegue fazer a cara que Nicodemos fez? Imagine a cara que aquela mulher fez. Tu és judeu? Está conversando comigo que sou uma mulher e samaritana? Jesus não questiona nada. Jesus não fala da inimizade entre os judeus e os samaritanos. Fala. Vá olhando aí. Eu estou aqui mais ou menos no versículo de número 8 por aí. Vá olhando. Vá, fite os olhos na Bíblia também. Dá-me de beber. Diferente do encontro com Nicodemos, que foi Nicodemos quem puxou o assunto, aqui agora é Jesus quem puxa o assunto. Ela se assusta. Jesus não questiona a inimizade, mas fala da água que ele queria beber. Aquela mulher então olha para Jesus
E olhando para o mestre então diz para ela assim: ô mulher, isso era meio-dia. Jesus não disse: eu sei que eu não posso falar contigo. Jesus não disse. Jesus também não fez a abordagem da história dela, deixou para o final. Ela respondeu que não podiam conversar. Jesus disse assim: ô mulher, se tu soubesse quem é que está conversando contigo, se tu conhecesse o dom de Deus, você é quem ia pedir água para mim. Aquela mulher olha e não vê os aparelhos de Jesus tirar água. Existem situações que você não vê a saída ou a solução, mas Jesus tem. Ela olha para Jesus e não vê nenhum aparelho e diz: mestre, como tu vai me dar água? Não, mulher, tu é quem pediria e eu te daria água viva. Tu não tem corda, tu não tem balde, o poço é fundo. O poço é fundo. Interessante que poço ali fala de lençol freático. Um poço cavado. Você cava um poço, 50 metros, 60 ou 70 metros. A água do lençol freático sobe até certo nível, mas fica ali. E Jesus diz para ela uma coisa interessante: se tu soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pediria e eu lhe daria água viva. Jesus está falando não de poço. O poço pode cair sujeira e ficar lá, criar lodo, criar lama. Quem tem poço sabe disso. Mas a fonte não, ela jorra, ela transborda. Ela sai sem precisar balde, ela sai sem precisar corda, ela sai sem precisar bomba. É uma água que sai, que jorra. Jesus estava falando da água da vida. Aleluia. A mulher agora olha para Jesus. Primeiro ela olhou vendo um judeu. Agora ela olha para Jesus e diz: vem cá, o senhor é maior do que nosso pai Jacó? Eu estou no versículo de número 12. Foi ele quem cavou esse poço, bebeu da água, deu como herança a José. Jesus então diz: mulher, qualquer pessoa que beber dessa água volta a ter sede. Eu estou falando de uma outra água, uma água que quem bebe nunca mais terá sede. Aleluia. Porque a água que eu lhe der é uma fonte, 14, que jorra para a vida eterna, não apenas essa vida, mas vida eterna. Ela foi mais inteligente do que o sábio Nicodemos. Nicodemos, em todas as sessões de conversa, estou entendendo nada. A mulher pegou e disse assim: Senhor, dai-me dessa água. Eu quero beber dessa água. Ela se impressionou com o poder da água. Eu quero. Agora Jesus vai tratar da ferida dela. Jesus olha para ela e diz assim: faz o seguinte, mulher, eu te dou da água, mas vai em casa e chama teu marido. Imagina o semblante daquela pobre mulher. Ao contrário do que muitos pregadores a chamam de prostituta, ela não era prostituta. Ela olha para Jesus, Jesus conhecia a história dela, e quando ela diz: eu não tenho marido, Jesus olha para ela e elogia, ao contrário que não fez com Nicodemos. Mulher, tu falou a verdade, tu falou a verdade. Tu é uma samaritana verdadeira. Tu disseste bem.
tu fosse casada 5 vezes. O marido ou a pessoa com quem tu convive agora não é teu marido. Aquela mulher tinha essa ferida, os traumas. A história não conta quantas vezes aquela mulher deu errado nos relacionamentos. As amarguras, as traições, os choros, os desesperos. 5 casamentos e nenhum funcionou. Ela resolve agora aventurar na vida. Ela resolve agora se jogar e estar com um homem que não era o seu marido. Eu acredito que lágrimas rolou dos olhos daquela mulher, mas ela não desistiu. Ela agora olha para aquele que ela chamou primeiro de judeu, depois de maior que Jacó, e chama de profeta. Versículo de número, aleluia, versículo de número 19, disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Tu sabes minha história, tu conheces minha vida, tu contou tudo. A partir do versículo de número 20, alguns estudiosos acham que ela tentou fugir do assunto. Outros acham que ela fez uma abordagem para compreender melhor sobre a chegada do Messias. A partir do versículo 20, do versículo 20, ela muda do assunto, ela sai da cena quando trata-se dos relacionamentos e diz: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Nossos pais adoraram nesse lugar, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E eu quero saber a verdade, onde é que nós, na verdade, adoraremos ou vamos adorar? E Jesus olha para ela e diz: mulher, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aleluia, foi citado até esse versículo aqui hoje pelo Ministério de Louvor. E Jesus disse para ela: vós adorais a que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E deu sequência: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade, em espírito, aqueles que o Pai procura para que assim o adorem, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Você não vê o judeu perguntando a Jesus sobre isso, é um assunto teológico muito profundo, a adoração. Eu estou com medo, eu estou com muito medo, eu estou com muito temor. Eu vivi para ver 2024 uma banalização dos cultos pelo mundo afora, uma banalização das mensagens, dos sermãos, das pregações, dos louvores, ou que se chama louvor. É hora da igreja brasileira, da igreja no mundo, se voltar para Deus. É hora das nossas mensagens ser cristocêntrica. É hora das nossas pregações ter Jesus como o pano de fundo. É hora das nossas mensagens ter a cruz. É hora dos nossos cânticos serem recheados pelo sangue da nova aliança. É hora de uma reforma. É hora de um avivamento. Jesus não está procurando quem prega mais bonito do que quem veste mais bonito do que quem toca mais bonito do que quem canta mais bonito do que quem tem mais tempo de caminhada com Ele. Não, Jesus está procurando verdadeiros adoradores.
A mulher olha para Jesus e disse: Senhor, eu sei que o Messias vem. Sabe do que aquela mulher lembrou, senhores pastores? Deuteronômio 18:15. Lembra que eu disse que os samaritanos conheciam o Pentateuco? Deuteronômio 18:15 é quando Deus, através de Moisés, diz que ele, Deus, levantaria outro profeta semelhante a Moisés, e apontava para o Cristo essa palavra. E a mulher disse: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai nos anunciar isso tudo. Versículo 26, Jesus olha para ela e diz: mulher, eu sou, eu que falo contigo. Lembra do eu sou do início da mensagem? Lá de Êxodo? Olha Jesus agora citando para ela o eu sou que estava com Moisés, lá no Êxodo. Eu sou. Ele não vai vir, ele já veio, sou eu. Nessa hora chega os 12. Eu vou saltar isso aqui, tá? Me permita, eu vou saltar isso aqui. Depois a gente toca nesse assunto. Vamos para o versículo 31. 31? Vamos falar um pouco dele. Enquanto Jesus conversa com ela, tudo isso chega aos 12. Imagina a cara dos 12 apóstolos vendo Jesus, judeu, filho de Deus, conversando com uma mulher a sós e ainda samaritana. Imagina a cara, que decepção. Não disseram nada, mas se assustaram com aquela situação. Enquanto isso, a mulher deixa o cântaro, a sede e a necessidade da água H2O acabou. Ela correu para Sicá. Os discípulos ficaram por ali: Senhor, come, o Senhor está com fome, nós trouxemos alimento. Jesus disse: não, eu tenho outra comida para comer. Ali piorou a situação, porque eles pensaram: quem sabe, será que ela trouxe almoço para Jesus? Uma samaritana trazer almoço para Jesus? E Jesus: não, a comida que eu tenho a comer, vocês não sabem, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Bom, vamos para o 39. Aquela mulher chegou na sua cidade, anunciou o que tinha acontecido, anunciou que tinha encontrado aquele homem no poço de Jacó, e que ele tinha dito tudo. Versículo 29. Encontrei um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Não era uma dúvida, ela era uma convicção. Olha, eu estou crendo que ele é o Cristo, ele disse tudo sobre mim. Versículo 30, aqueles homens de Sicar saíram tudo agora em direção ao poço de Jacó, para ir conhecer este homem. E ao chegar lá, ouviram Jesus e fizeram uma proposta que Nicodemos não fez. Eram samaritanos. A Bíblia não diz quantos homens foram, mas chegaram para Jesus e disseram: Senhor, vamos para Sicar? Sabe o que significa Sicar, irmão? Terra de bêbados. Jesus vai para lá. Na cabeça dos discípulos aquilo era uma confusão, mas o mestre não estava indo, não era para a Galileia. Ficaram ali 2 dias, comeram, beberam. Que quebra de paradigma, comer e beber no meio dos samaritanos.
Com Nicodemos, Jesus quebrou alguns paradigmas, mas com os 12 apóstolos foi demais. Foi demais. E ao término daqueles 2 dias, os homens da cidade olharam para aquela mulher, olharam para Jesus e disse: mulher, já não é apenas pelo teu dito que nós cremos nele, mas nossos ouvidos ouviram e nós cremos que ele é o Cristo. Aleluia! O Evangelho é para todos. O Evangelho é para os judeus, é para os samaritanos, é para os gentios. Os judeus eram inimigos dos samaritanos e Jesus quebra esta inimizade, mostrando que Deus veio para salvar o mundo inteiro. A vida eterna era necessária. Compreender um pouquinho desses 2 textos. Nos 2 textos nós vamos encontrar palavras-chave iguais, tanto em Nicodemos quanto na mulher samaritana. Tipo, novo nascimento, água, tem nos 2 textos. Fonte, tem nos 2 textos. Adoração, Cristo, o Messias, vida eterna. Agora, estou caminhando para encerrar. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? O do novo nascimento? Nós bebemos da fonte ou do poço de Jacó? Quem continua bebendo do poço de Jacó, continua com inimizade. Quem continua bebendo do poço de Jacó, continua sem conhecer a Cristo. Quem continua bebendo do poço de Jacó, continua sentindo sede e falta de Deus. Mas quem bebe da fonte da vida, da água da vida, vive o evangelho de Cristo Jesus. Vive o evangelho do novo nascimento, da regeneração. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Qual é o evangelho que nós estamos na prática vivendo? O do poço de Jacó ou da fonte da água vida? E qual é o evangelho que nós estamos pregando? Foi isso que Deus ministrou em meu coração. Isso que eu tenho que dizer. Qual é o que nós estamos pregando? Nós estamos pregando o evangelho original. Pregamos para Nicodemos e para samaritanos, ou nós escolhemos para quem pregar? É um paralelo de história de 2 extremos. Nicodemos era judeu puro, era príncipe, era bem recebido entre os judeus, era da sociedade, era fariseu, era da alta elite. A mulher era samaritana, inimiga dos judeus. O seu próprio povo o via com maus olhos, mas ela também recebeu o evangelho, a mensagem da salvação. Nós somos semelhantes a Jesus, ou os discípulos que quase atrapalharam a evangelização de Jesus. Eu disse há pouco dessa pompa, desse pedestal que vive a igreja. Me lembrei agora do nosso pastor. Ele foi convidado para pregar num evento, e quando está na escada para subir, quem coordenava chegou para ele e disse assim: ô pastor, deixa eu lhe falar uma coisa que eu esqueci. Aqui nesse ministério, se pregar bem não volta mais não, viu? Tem que pregar ruim para poder voltar. Ai meu Deus, o que é isso, gente? Qual é a preocupação? A igreja tal batizou quantos esse mês, hein? Evangelizaram quantos esse mês? Qual é o evangelho que nós estamos pregando ou vivendo? Nós estamos atrapalhando ou tentando atrapalhar como os discípulos? Ou estamos anunciando o evangelho para todas as pessoas? Para príncipes ou plebeus? Para Nicodemos ou samaritanas?
Não, nós não estamos aqui por disputa para encher templos ou lugares, mas nós queremos que o reino de Deus seja cheio de almas, de vidas lavadas, resgatadas pelo sangue de Jesus. Lembra do tema dessa reflexão? O poço e a fonte. Poço tem água suja, poço pode cair lodo, lama. A fonte, ela vive fervendo, subindo a água, sem precisar de alguém retirar. É água viva, é água que passa para a vida eterna. É essa água que deve estar em meu coração, é beber dessa água. Você já bebeu dessa água? Essa água que leva você a ter alegria para a vida eterna. É essa água que nos leva a ter a alegria de servir a Deus de todo o coração e pregar esse evangelho a toda criatura. E eu sonho um dia de ver essa chama tão ardente no coração da igreja marcar de lotar aqui o auditório um domingo de manhã e só fazer a oração e espalhar todo mundo para pregar em Feira de Santana. Eu tenho um sonho de ver isso. Alguns entenderam, pelo menos 10 vai com a gente. Eu vou repetir, eu sonho com um dia o mover do Espírito Santo ser tão forte na vida desta igreja, de chegarmos aqui 9 horas, tirarmos 20 minutos de oração, auditório lotado, pastores, e tomarmos as ruas dessa cidade e proclamamos o Cristo, Filho de Deus. Sabe por quê? Porque você bebeu da água, da vida, da fonte, não do poço. Fica de pé, por favor. Você bebeu da água da fonte, não do poço. E tem gente retendo a água. É aquele evangelho bonitinho, de domingo de manhã, domingo de noite, terça, quinta, mas rua, evangelismo, pregação, não tem. Está na hora. Está na hora. Não continua bebendo da água do poço de Jacó, não. Vamos beber da fonte da água da vida. Jesus disse para aquela mulher: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deixa eu fazer uma oração por você e eu encerro já já. Pai, vou orar por mim também. Estendam suas mãos uns para os outros. Pai, esta palavra é tão bonita, mas não é pela beleza poética ou profética, Pai, mas pelo confronto. Nicodemos, um homem sábio, que foi ter contigo e ouviu verdades da salvação. Uma pobre mulher sofrida que foi ter contigo e ouviu verdades da salvação. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, Pai, mas tão difíceis, de um evangelho retalhado, de um evangelho mercantilizado, de um evangelho para uns e outros não, de um evangelho de competição. Está tão feio, Jesus, mas começa de mim. Aquilo que o Senhor precisa fazer nesses dias. Chorei, manda, chorei. Parece que nós ainda estamos bebendo do poço de Jacó, Jesus. Nós precisamos, Jesus querido, tomar desta água de novo. Traz quebrantamento a nosso coração. Traz quebrantamento a nossas vidas. A igreja brasileira, sem citar nome ou placa, ou cor, ou liturgia, traz despertamento a teu povo para pregar o evangelho da fonte da água da vida, em vez de discutir o poço de Jacó. Começa de nós, meu Deus. Nós não estamos aqui para ser mais uma igreja em Feira de Santana. Foi isso que tu disse ao teu servo. Mas para fazermos a diferença.
Não queremos ser melhor do que as demais. Queremos ser apenas, meu Deus, se isso é apenas, servos teus para pregar este evangelho. Em nome de Jesus, Pai. E eu encerro contando uma rápida história. Conta-se que alguns homens se reuniram e foram para uma região de um garimpo, onde estava tendo notícias de muito ouro. Muito ouro. Fizeram uma grande feira e foram para lá. Começaram a cavar. Começaram a quebrar pedras. Começaram a encontrar pedregulhos, rochedo, até que encontraram uma pedra, pastor Joel. Quebraram a pedra. Dentro daquela rocha tinha tanto ouro. E gritaram uns aos outros: estamos ricos. Estamos ricos. Esconderam bem escondido. E foram na cidade. Compraram alimentos, andaram um pouco e voltaram para o garimpo. Irmão Carlos, quando eles saem da cidade, alguns homens os acompanham. Eles assustados. E aqueles homens que o acompanhou disse assim: vocês acharam ouro, não foi? E eles olharam um para o outro e disse: quem foi que disse que nós achamos ouro? Quem foi que disse que nós achamos ouro? Aí um disse: eu não falei, eu não contei. Aí olharam para os homens, disseram: quem foi que disse a vocês que nós achamos? Eles disseram: ninguém. Mas o vosso rosto denuncia que vocês encontraram ouro. E eu encerro dizendo: quem encontra Jesus demonstra com o seu sorriso, com o seu rosto, com a sua alegria, com a sua paz, com a fonte de água viva. Aqui tem rosto que encontrou Jesus. Aonde estão os rostos que já encontraram Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos guarde. Mostra esse rosto bonito cantando de quem já encontrou Jesus.